A Champions League já tá pegando fogo e já teve algumas surpresas muito grandes nessa edição, como o Borussia passando em primeiro lugar no grupo da morte, e ninguém acreditava no Borussia, e o Manchester United lanterna do grupo e o Copenhague passando em segundo. Mas já tiveram algumas maluquices ainda maiores do que essas, então hoje a gente vai ver 3 campanhas totalmente malucas e inesperadas que já tiveram na Champions League, beleza? Vem comigo! Bom dia, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal Fute na Veia. Se tem uma coisa que faz o futebol ser maravilhoso é a imprevisibilidade. Quem no começo da temporada ia imaginar que o Bayer Leverkusen ia ser campeão da Bundesliga invicto? Espero não ter zicado. E a Champions League sempre nos reserva algumas histórias muito legais, então a gente vai ver algumas dessas histórias aqui. Mas já para avisar, eu fugi do óbvio, tá? Então, por exemplo, o Chelsea, campeão em 2012, que é uma campanha completamente maluca, demitindo o técnico e virando o jogo, ganhando do Barcelona do Guardiola, não vai ter aqui. Eu quis fugir do óbvio, mas são histórias muito legais, tá? Fica comigo até o final do vídeo. Mas já se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos. Lembrando, todo domingo, 10 da manhã, vai ter vídeo novo sobre curiosidades, histórias e tal. E durante a semana vai ter vários pós-jogos de Champions, Libertadores, etc. Beleza? Então vamos lá, vamos começar pelo Deportivo La Coruña, da temporada 2003-2004. Só em base de contexto, o La Coruña, hoje, ele é um time golfinho, né? Ele fica mais na segunda divisão, sobe, faz uma graça e volta. Só que nessa época, o time já vinha numa pegada muito boa, tinha sido campeão da La Liga em 2000 e vinha constantemente bem. Era uma era forte do La Coruña. Tinha bons jogadores, inclusive brasileiros, como Djalminha e Mauro Silva. Na Champions League de 2003-2004, o La Coruña caiu no grupo com PSV, Mônaco e AEK. No primeiro jogo empata com o AEK fora de casa, aí depois em casa vence o PSV por 2-0 e o Mônaco por 1-0. Aí parecia que ia ser tranquilo, e aí o Mônaco no jogo seguinte simplesmente mete um 8-3 no La Coruña. Daí ganha do AEK com tranquilidade, e aí no último jogo contra o PSV perde de 3-2, mas ainda assim se classifica porque tinha ganhado o primeiro jogo do PSV de 2-0 e agora perdeu de 3-2, ou seja, no confronto direto ficou um gol de diferença a mais pro La Coruña, mesmo o PSV tendo mais saldo de gols. Então o La Coruña se classifica mesmo assim. Vai para as oitavas de final, e nas oitavas o La Coruña enfrenta a forte Juventus, que tinha Del Piero, Buffon, o Nedved. A Juventus era a favorita, é claro, mas, como eu falei, o La Coruña era um time muito forte e ele vence com autoridade. Ganha o primeiro jogo de 1-0 em casa com o gol do Luque, e na volta na Itália ganha de novo por 1-0 com o gol do Pandiani. Daí nas quartas de final tinha só o Milan, atual campeão da Champions, com jogadores como Kaká, Cafu, Dida, Maldini, e o técnico era só Carlo Ancelotti. Era pouca coisa o time. No primeiro jogo na Itália, o La Coruña abre o placar com o gol do Pandiani, mas o talento dos craques do Milan acabou prevalecendo no segundo tempo. O Milan no segundo tempo não só vira, como goleia o La Coruña com 4 golaços, 2 do Kaká, 1 do Shevchenko e 1 do Pirlo de falta. 4-1 pro Milan. Aí acabou, né? Não tinha condição do La Coruña virar um 4-1 em casa contra um time tão forte, né? Pois é. No jogo da volta, o La Coruña devolve um 4-0 no Milan, com gols de Pandiani, Valerón, Luque e Fran González. Essa é uma das maiores viradas da história da Champions. O La Coruña, de novo, batia de frente com qualquer um na Europa nessa época, mas era o Milan cheio de craques. E ainda assim devolveu uma goleada histórica. Depois disso, o La Coruña se coloca como um dos favoritos para ganhar a Champions, porque eliminou Juventus e Milan com autoridade. Mas
Infelizmente a façanha do La Coruña parou por aí. Na semifinal enfrenta o Porto do Mourinho, empata em 0-0 fora de casa, mas na volta perde de 1-0 e é eliminado o Porto, que depois acabou ganhando ainda a Champions, metendo um 3-0 no Mônaco. Passando agora para a próxima campanha, eu já falei desse time no vídeo de pipocadas, tá aqui o card, né, para vocês assistirem lá. O Bayer Leverkusen na temporada 2001-2002. Nessa temporada, a Champions ainda tinha a segunda fase de grupos, que é, ao invés de ter os 8 grupos de 4, os 2 primeiros classificarem e já ir para as oitavas, os 16 que se classificavam faziam 4 grupos de 4, passavam também os 2 primeiros e aí já ia direto para as quartas. Passava ali os 8 e aí já ia para as quartas de final. Na temporada 2003-2004 foi a primeira vez que a Champions não teve isso. Até por isso muitos gigantes acabaram tropeçando já nas oitavas. Bom, na primeira fase de grupos, o Leverkusen caiu no grupo com Barcelona, Lyon e Fenerbahçe e passou em segundo lugar com 12 pontos. Na segunda fase de grupos é que começa a ficar legal, porque daí o Leverkusen cai no grupo com La Coruña, Arsenal e Juventus. E aí foi uma montanha-russa absurda. O Leverkusen começa tomando um 4-0 da Juventus e depois ganha de 3-0 do La Coruña. Empata e depois toma um 4-1 do Arsenal, consegue ganhar da Juventus e depois ganha do La Coruña fora de casa e garante a classificação. Nem Juventus e nem Arsenal passaram nesse grupo. Nas quartas de final pega o Liverpool e no primeiro jogo já perde de 1-0 em Anfield. Só que daí o jogo da volta é uma loucura. O Leverkusen abre o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, só que daí toma um empate aos 42, no finalzinho. No segundo tempo consegue fazer 2 gols muito rápidos, um aos 64 minutos e outro aos 68. Só que o Liverpool marca aos 79 minutos, faltando 10 minutos para acabar o jogo. Marca mais um gol, fica 3-2 para o Leverkusen. E o Liverpool estava se classificando pelos gols fora. Mas 5 minutos depois, o zagueiro Lúcio brasileiro, marca um gol, 4-2 para o Leverkusen. O Leverkusen classifica para a semifinal. Agora na semifinal ia enfrentar só o Manchester United do Ferguson. E foram 2 jogos muito parelhos. O primeiro jogo na Inglaterra termina 2-2 e na volta empata também 1-1. E o Leverkusen passa para a final pelos gols fora. E aí na final enfrenta o Real Madrid e acaba perdendo por 2-1. Jogo único, o Zidane mete aquele golaço de voleio, que inclusive é o gol do time. Pô, infelizmente, né? Porque essa campanha já é uma campanha histórica. Olha os times que o Leverkusen bateu para chegar na final. Se tivesse ganho a final ainda, acho que talvez seria um dos melhores roteiros da história da Champions. E por último, o Schalke na temporada 2010-2011 fez uma Champions muito doida e surpreendeu muita gente. Para começar, o Schalke na fase de grupos caiu no grupo com Benfica, atual campeão português, e o Lyon, que foi vice da França. E também tinha o Hapoel, que era o patinho feio do grupo. O Schalke, ele tinha até feito uma boa temporada anterior, só que alguns pilares do time tinham saído do time. No primeiro jogo, o Schalke perde para o Lyon lá na França. Só que daí na quarta rodada, o Schalke só empata com o Hapoel e o Benfica ganha do Lyon. Então o grupo tava Lyon com 9 pontos, Schalke com 7 pontos e Benfica com 6. E agora o Benfica e o Lyon iam enfrentar o Hapoel e o Schalke ia enfrentar Benfica e Lyon. Então ainda era esperado que os dois se classificassem, né, o Benfica e Lyon, porque se fizessem ali o dever de casa, estavam classificados. Só que daí na quinta rodada o Schalke ganha do Lyon por 3-0 e o Benfica, pasmem, perde de 3-0 para o Hapoel. Isso já garante a classificação do Schalke. E aí na última rodada ainda, o Schalke vai lá em Portugal e ganha do Benfica e garante o primeiro lugar no grupo. Nas oitavas, o Schalke pega o Valência e no primeiro jogo na Espanha termina empatado 1-1. No jogo da volta, o Valência chega a abrir o placar com o gol do zagueiro Ricardo Costa
mas o Schalke ainda no primeiro tempo já empata com o gol do Farfan de falta. No segundo tempo, o Schalke vira o jogo com o gol do Gavranovic, eu acho que é esse o nome, e na reta final o Valência no desespero ali se jogou pro ataque, deixou muito espaço e o Farfan marca mais um gol num contra-ataque e fecha o caixão. Schalke 3, Valência 1. E aí vem o grande confronto que você provavelmente já viu, pelo menos um dos gols desse confronto. Inter e Schalke se enfrentam nas quartas de final e logo no primeiro minuto de jogo na Itália, Stankovic marca o primeiro gol e é aquele gol que o Neuer sai para tirar a bola com a cabeçada lá pro meio da rua e ele pega de primeira e marca. Isso foi no primeiro minuto de jogo, pra você ter ideia. Daí o Milito marca para Inter aos 34 minutos, só que o Edu empata de novo pro Schalke aos 40. O jogo vira 2-2. No segundo tempo, o Raul, sim, aquele Raul, ídolo do Real Madrid, marca aos 53 minutos. Ranocchia marca contra. Chivu é expulso aos 63 minutos e aos 75 minutos Edu marca de novo para o Schalke. Inter 2, Schalke 5 em pleno San Siro. A Inter atual campeã da Champions. No jogo da volta, o Schalke confirma a classificação. O Raul marca no finalzinho do primeiro tempo. O Thiago Motta ainda empata o jogo para a Inter aos 4 do segundo tempo. Só que mais nada acontece no jogo e aos 36 minutos o Roedes do Schalke faz mais um gol no contra-ataque. Schalke 2, Inter 1, confirma a classificação. Cara, isso é inacreditável, né, mano? 7-3 na atual campeã. É só a Champions mesmo, né? Só que daí, na semifinal, não teve chance contra o Manchester United de Ferguson. Tomou um 2-0 em casa, depois tomou um 4-1 fora e foi eliminado. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado do novo cenário. Comenta aí se você lembra de alguma outra campanha meio desconhecida assim da Champions, que você ache bem legal. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos. Lembrando, todo domingo vai ter vídeo novo sobre curiosidades, histórias e tal. E outros pós-jogos diversos durante a semana, beleza? E compartilhe o vídeo com seus amigos que me ajuda muito, muito mesmo, beleza? Beijo, tchau!